Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, console os vossos corações e os vossos sentimentos, agora e na eternidade. Este será um vídeo marcante e impactante, pois nós iremos demonstrar o início do livro do Gênesis por meio de um outro prisma, por meio de um documento encontrado na cidade de Nag Hammadi, no Egito. Você está preparado para ouvir e assistir um vídeo impactante? O tema deste vídeo é a hipóstase dos arcontes, a realidade dos regentes. Então vamos lá. A hipóstase dos arcontes, ou a realidade dos regentes, é uma exegese no livro do Gênesis, do 1º ao 6º capítulo, e expressa uma mitologia gnóstica da criação, do cosmos e da humanidade. Então veja que nós estamos falando de um documento tido como mitológico, mas que traz realidades profundas que ainda não foram ditas nem faladas até hoje. O texto foi encontrado na biblioteca de Nag Hammadi em 1945, numa tradução copta. O original nunca foi encontrado e esta é a única versão conhecida. Tentativamente datado no 2º século depois de Cristo, acredita-se que ele se origina de um período de transição no gnosticismo, quando estava se convertendo de uma fase puramente mística em uma fase vista como filosófica. O início e a conclusão do documento são do gnosticismo cristão, mas o resto do material é uma narrativa mitológica de origem e natureza dos poderes arcônicos populando os céus e a terra e a Ogdoad, e como o destino dos homens é afetado por estes eventos primordiais. Esta mensagem, com certeza, é tenebrosa e ela vai te impactar. A respeito da realidade das autoridades, inspirado pelo Espírito do Pai da Verdade, o grande apóstolo, se referindo às autoridades da escuridão, nos disse que nossa disputa não é contra carne e sangue, mas propriamente as autoridades do universo e os espíritos da perversidade. Eu enviei isto a você porque você indaga sobre a realidade das autoridades. O chefe deles é cego. Devido ao poder dele e por sua ignorância e por sua arrogância, ele disse com o poder dele: eu é que sou Deus e não há outro além de mim. Quando ele disse isto, ele pecou contra a totalidade. E esta declaração chegou até a incorruptibilidade. Então houve uma voz que partiu da incorruptibilidade, dizendo: você está enganado, Samael, que quer dizer Deus dos cegos. Eu vou parar um minutinho aqui e te pedir que, se você não for inscrito no canal Apocalipse Now, se inscreva no canal Apocalipse Now. Nos ajude a levar estas mensagens que transformam vidas, que impactam as pessoas. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube libere esta mensagem para muitas outras pessoas. Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Vamos continuar. Os pensamentos dele o cegaram, e tendo expelido o seu poder, ou seja, a blasfêmia que ele havia dito, ele prosseguiu até o caos e ao abismo, que é a mãe dele, instigado pela Pístice Sofia. Preste atenção nesses nomes. E ela estabeleceu cada um da prole dele, de acordo com o poder deles, segundo o padrão dos reinos que estão acima dos céus. Pois a partir do universo invisível, o universo visível foi inventado. Assim que a incorruptibilidade olhou para baixo na região das águas, sua imagem apareceu nas águas e as autoridades da escuridão se apaixonaram por ela. Mas eles não puderam se apropriar daquela imagem que havia aparecido para ele nas águas,
por causa da fraqueza deles, já que seres que meramente possuem uma alma não podem se apropriar daqueles que possuem um espírito, pois eles eram do inferior, enquanto ela era de cima. Esta é a razão pela qual a incorruptibilidade olhou para baixo na região, para que, pela vontade do Pai, ela possa trazer a totalidade para a união com a luz. Os regentes planejaram e disseram: venham, vamos criar um homem com o solo da terra. Eles modelaram a criatura deles como sendo completamente da terra. Preste atenção a partir de agora nesta narrativa deste documento. Eles haviam tomado um pouco do solo da terra e modelaram o homem deles segundo o corpo deles e segundo a imagem de Deus que havia aparecido para eles nas águas. Eles disseram: venham, vamos dominar ele por meio da forma que nós modelamos, para que ela veja sua contraparte masculina e nós possamos capturá-la com a forma que nós modelamos. Não compreendendo a força de Deus por causa da impotência deles. Nós estamos falando aqui, este documento encontrado na cidade de Nag Hammadi, ele está abordando um período histórico, se é que nós podemos chamar de período histórico, quando ainda não havia história sendo registrada, antes da criação dos seres humanos, antes da criação do que a Bíblia chama de Adão. E ele soprou no rosto dele, e o homem obteve uma alma e permaneceu no chão muitos dias. Mas eles não puderam fazê-lo se erguer por causa da impotência deles. Como vendavais, eles persistiram soprando, tentando capturar aquela imagem que apareceu para eles nas águas. E eles não conheciam a identidade daquele poder. Agora, todas estas coisas decorreram pela vontade do Pai da totalidade. Posteriormente, o Espírito viu o homem dotado de alma no chão. E o Espírito veio diante da terra de Adamantina. Ele desceu e veio habitar dentro dele. E aquele homem se tornou uma alma viva e se chamou Adão. Já que ele foi visto se movendo sobre o chão, uma voz partiu da incorruptibilidade para o auxílio de Adão. E os regentes reuniram todos os animais da terra e todos os pássaros do céu e os trouxeram para Adão, para ver como ele iria chamá-los, para que ele desse um nome a cada um dos pássaros e a todos os animais. Eles pegaram Adão e colocaram ele no jardim, para que ele cultivasse e vigiasse. E os regentes emitiram um comando a ele, dizendo: você comerá de toda árvore no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, nem a toque, pois no dia em que você comer dela, com morte você morrerá. Eles disseram isto, preste atenção, não estamos querendo conturbar o ambiente, nem contradizer escritura alguma, muito menos a Bíblia, que nós chamamos de sagrada. Vamos continuar. Eles disseram isto, pois eles não entendem o que eles disseram para ele. Pelo contrário, pela vontade do Pai, eles disseram isto de um modo para que ele de fato coma, e para que Adão não os considerasse do mesmo jeito que um homem de natureza totalmente material consideraria. Os regentes se consultaram uns com os outros e disseram: venham, vamos causar que um sono profundo caia sobre Adão. E ele dormiu. Agora o sono profundo que eles causaram que caísse sobre ele e ele dormiu, isto é, a ignorância. Eles abriram a lateral dele como uma mulher viva. E eles montaram a lateral dele com um pouco de carne no lugar dela, e Adão ficou dotado apenas de alma. E a mulher dotada de espírito veio até ele e falou com ele, dizendo: levante-se, Adão. E quando ele a viu, ele disse: foi você que me deu vida. Você será chamada mãe dos vivos, pois ela que é a minha mãe. Ela é que é a obstetra, a mulher, e ela que deu à luz. Então as autoridades vieram até o Adão deles
E quando eles viram a contraparte feminina dele falando com ele, eles ficaram agitados com grande agitação. E eles se apaixonaram por ela. Eles disseram uns aos outros: venham, vamos espalhar nossa semente nela. E eles a perseguiram. E ela riu deles pela tolice e cegueira deles. E nas garras deles ela se tornou uma árvore. E deixou diante deles o reflexo instinto dela, aparentando a si mesma. E eles o violaram de forma imunda. E eles violaram o sinal da voz dela, de modo que, por meio da forma que eles modelaram, junto com a própria imagem deles, e eles se tornaram propensos à condenação. Então, o princípio espiritual feminino entrou na águia, que é o instrutor. Preste atenção, porque o assunto aqui é realmente tenebroso. E ele os ensinou dizendo: o que ele disse para você foi: você comerá de toda árvore no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma? A mulher carnal disse: ele disse, não somente não coma, mas até não a toque, pois no dia que você comer dela, com morte você morrerá. E a águia, o instrutor, disse: com morte vocês não irão morrer, pois foi por ciúmes que ele disse isto a vocês. Pelo contrário, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como deuses, reconhecendo o mal e o bem. E o princípio instrutor feminino foi removido da águia e ela o abandonou, uma coisa meramente da terra. E a mulher carnal pegou da árvore e comeu, e ela deu ao marido dela também. E estes seres, que possuíam apenas uma alma, comeram. E a imperfeição deles se tornou evidente na falta de sabedoria deles. E eles reconheceram que estavam despidos do elemento espiritual, e pegaram folhas de figueira e amarraram em seus quadris. Então, o regente-chefe, que é a serpente, preste atenção, eu não quero, em hipótese alguma, conturbar o ambiente. Eu estou apenas narrando um documento encontrado na cidade de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, um documento muito antigo. Cópia desse documento que foi produzida. Então, o regente-chefe, que é a serpente, veio e disse: Adão, onde você está? Porque ele não entendeu o que tinha acontecido. E Adão disse: eu ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estava nu e eu me escondi. O regente disse: por que você se escondeu? A menos que porque você comeu da única árvore que eu ordenei que você não comesse, e você comeu? Adão disse: a mulher que você me deu, ela me ofereceu e eu comi. E o regente arrogante amaldiçoou a mulher. A mulher disse: foi a águia que me induziu e eu comi. Eles se voltaram para a águia e amaldiçoaram o reflexo indistinto dela, impotentes, não compreendendo o que era uma forma que eles mesmos haviam modelado. Desde aquele dia, a águia ficou sob a maldição das autoridades, até que o regente todo-poderoso viesse. Aquela maldição caiu sobre a águia. Eles se voltaram para o Adão deles e o tomaram e expulsaram do jardim junto com sua esposa, pois eles não possuem bênção, já que eles também estão sob a maldição. Além do mais, ele jogou a humanidade em uma grande distração e em uma vida de dificuldades, para que a humanidade deles possa estar ocupada com afazeres mundanos e não possa ter a oportunidade de se dedicar ao Espírito Sagrado. Agora, em seguida, ela gerou Caim, o filho deles, e Caim cultivava a terra. Logo após isso, ele reconheceu sua esposa, engravidando novamente. Ela gerou Abel, e Abel era um pastor de ovelhas.
Agora, Caim apresentou das colheitas do campo dele, mas Abel apresentou uma oferenda dentre suas ovelhas. Então, Sabaote, que é chamado Senhor das Forças, olhou sobre as oferendas votivas de Abel, mas ele não aceitou as oferendas votivas de Caim. E o Caim carnal perseguiu Abel, seu irmão. E Sabaote disse para Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu dizendo: Eu sou então o zelador do meu irmão? Então Sabaote disse para Caim: Escute, a voz do sangue do teu irmão está clamando para mim. Você pecou com tua boca. Isto retornará para ti. Qualquer um que matar Caim soltará 7 vinganças, e você existirá gemendo e tremendo sobre a terra. Esta foi a primeira parte do vídeo intitulado A Hipóstase dos Arcontes, a realidade dos regentes. Um vídeo para marcar época, um vídeo para impactar. Aguardem a continuação deste conteúdo que vem para causar um impacto, promovendo talvez desta forma uma interpretação totalmente diferenciada das Escrituras. Nós não estamos querendo conturbar o ambiente, nós só estamos mostrando que existem documentos antigos e esses documentos da antiguidade, eles foram ocultos, mas agora, como estamos chegando no final dos tempos, esses documentos estão vindo à tona para mostrar a realidade. Nós só podemos descobrir o que irá acontecer com a humanidade no fim dos tempos se nós conseguirmos descobrir também o que aconteceu com a humanidade no seu início, nos seus primórdios, quando a humanidade se iniciou. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva no canal Apocalipse Now, nos dá essa força aí, nos ajude a levar este e muitos outros vídeos que impactam as pessoas por esse mundão afora. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Também vou te pedir que se inscreva no nosso segundo canal, Evangelho Revelado 2030. Eu vou deixar o link do canal na descrição. Deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.